De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula, para dar continuidade a esse tema tão importante que é a questão sobre os direitos autorais do software. A gente tem que entender a questão sobre os direitos que eu tenho na produção, na construção de um software, até mesmo se eu estiver trabalhando em uma equipe maior, em um projeto. Normalmente é desse modo que as coisas funcionam. Normalmente, quando vamos estar a construir um software, a criar um algoritmo, é muito maior do que algo como vimos aqui nas nossas disciplinas de lógica, onde cada um de vocês sozinhos vão lá e montam o código completo. Os programas são muito maiores, então por esse motivo acabamos trabalhando dentro de equipes. Nós trabalhamos dentro de equipes bem maiores e nestas tais equipes, aí sim a gente tem o seu cronograma, devemos seguir aquela modelagem, devemos seguir aquele projeto, ou seja, são várias pessoas, vários desenvolvedores ali a construir aquele projeto. Então, por esse motivo é que temos que entender o direito que temos sobre a autoria daquele projeto. Você só é uma das pessoas que está naquele projeto, você tem seu direito resguardado sobre aquilo. Esse projeto que você está ali a desenvolver a várias mãos é de uma empresa. Se for de uma empresa, no caso a empresa, ela é detentora dos direitos autorais, ela é a dona daquilo tudo. Você faz parte do projeto, mas os direitos não são seus. Mas se eu estiver num projeto com outros amigos, outros desenvolvedores, eu faço parte dessa empresa. Então você tem direito, ou seja, você tem parte dos direitos. Por mais que você tenha construído mais ou menos codificação, mas você tem a parte ali sobre esse produto final. Bora retornar aqui para nossa telinha, para a gente continuar o nosso tema. Estava falando sobre os reflexos trabalhistas. Vamos lá, outro item aqui, educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático, transporte, destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. É aquela questão, quando eu estou numa empresa, a empresa tem que arcar pela questão na minha busca pelo conhecimento. Se eu estou ao mesmo tempo trabalhando e estou a trabalhar, estou a estudar, a empresa tem que pagar sobre aquilo? A gente sabe que não. No caso, algumas empresas até ajudam, auxiliam, deixam o seu horário mais flexível para tentar que você se evolua também como ser e aí, com isso consiga ajudar a empresa, mas não é necessariamente que a empresa tem que pagar isso. A questão do transporte, aí no nosso caso aí, tem que ver caso a caso. Se o desenvolvimento ele for algo como home office, essa questão do transporte público ela também foge a isso. Então, cada caso é um caso aí, mas a gente faz parte também, como desenvolvedores, a gente está fazendo parte também dos direitos trabalhistas. Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, seguros de vida e de acidentes pessoais e previdência privada. São outros itens que a gente acaba muitas vezes ficando de fora, porque normalmente a gente trabalha com contratos, com pequenos contratos. Então, por este motivo, a gente acaba não entrando nisso. Mas se a gente estiver trabalhando em uma empresa, em um projeto dentro da CLT, isso aqui vai fazer parte do nosso contrato também. A habitação e alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Tem que ficar nessa faixa bem aí, é o máximo que pode exceder. Esse tipo de negociação, esse tipo, a chamada habitação e alimentação, para que você possa trabalhar em uma empresa desse modo, a gente está vendo muito nos últimos tempos, na nossa área, com trabalho no exterior, principalmente ali Canadá, Portugal, que necessita de muitos desenvolvedores, então é uma boa área para a gente evoluir, principalmente quando se fala de Portugal, que Portugal já é a nossa língua mãe também, então é muito mais fácil. Para vocês terem uma ideia, Portugal ele é tão a favor da levada dos brasileiros para lá como desenvolvedores, eles são tão a favor quanto a isso, que lá
Uma das linguagens mais utilizadas é a OutSystem. A OutSystem é uma das mais utilizadas dentro das empresas, principalmente na Europa, mas ali em Portugal é muito forte. E está levando com treinamento completo brasileiros para lá, para fazer isso, para morar lá, porque é um país que tem uma língua muito próxima, nosso português, o português deles também é muito próximo, então o próprio governo de Portugal está levando isso. Inclusive, até mesmo, eles estão incitando que os imigrantes, que leve pessoas para lá, e você pode se transformar em cidadão de Portugal, bastando ter um emprego. Você tem um emprego com uma carteira, se você conseguir um emprego com uma carteira lá em 2 meses, você já pode dar entrada na sua papelada como cidadão português. A legislação previdenciária. Entende-se por salário de contribuição para o empregado e o trabalhador avulso a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, ganhos habituais, sob forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial que pelos serviços efetivamente prestados, que pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Deverá existir a contribuição previdenciária pelo empregador. Então, se alguém lhe contratar como desenvolvedor, você está ali como analista, como técnico de informática, digitador, tenha certeza que você está amparado na CLT com seus direitos sobre a contribuição previdenciária como qualquer outro empregado, tá? Como qualquer outra pessoa. Então, a gente tem esses direitos, sim. A gente tem já falado aqui um pouco, e agora em outra lei, a Lei 10.243, que trata sobre a legislação trabalhista junto com a CLT, ela fala ali justamente desses pontos, do vestuário, fortificando o que eu falei, da educação, a questão do transporte, a assistência médica e seguros e a previdência privada. Então, é tudo que eu já vinha falando da CLT, mas agora pautado ali dentro da Lei 10.243. Então, basicamente tudo que eu já falei aqui, vestuário, educação, tudo isso, se você está em uma empresa como desenvolvedor, na área de tecnologia, e você tem ali sua carteira assinada, então você tem todos os direitos, sim, como qualquer outro empregado. A gente goza desses direitos, sim. Bora para a nossa dica de ouro, gente? Nossa dica de ouro de hoje, ela fala sobre o seguinte. Na nossa dica de hoje, ela fala sobre as memórias de computador. Então, se ela fala justamente, vocês lembram lá que a gente vai comprar uma memória, e essa memória, a gente quer entender se ela dá certo no nosso computador. Vocês estão vendo aí a memória RAM, ela sendo encaixada dentro do slot, nessa placa bem aí. E aí a gente quer saber se essa memória, ela dá certo para o nosso computador. Será que eu posso comprar sem medo? Ela funcionará no meu computador? Ou será que tem um modelo específico? Então a gente tem que entender um pouco mais sobre memórias. E então vamos entender um pouco mais e falar sobre as tais memórias. Memórias são todos os dispositivos que permitem que um computador possa armazenar dados de forma permanente ou temporária. Existem as memórias primárias, que são essenciais para o funcionamento do computador. A memória RAM, que é justamente a do nosso problema, a ROM e a memória cache, que normalmente servem como uma ponte para as memórias secundárias, o disco rígido, CDs, DVDs, as quais não podem ser endereçadas diretamente e precisam ter suas informações carregadas nas primárias para assim serem tratadas pelo processador. Ou seja, vamos fazer aqui um desenho. Tem aqui o nosso processador, vou colocar um Pzinho de processador. Eu tenho aqui a memória RAM, vou colocar um Rzinho de memória RAM. E tenho um disco rígido, vou colocar aqui HD. Então, se o meu programa ele fica dentro do disco rígido, e ele, para que ele funcione, ele deverá ser executado lá no processador, só que o processador não vai caber toda a codificação, todo o algoritmo que a gente tem dentro do nosso programa. Por esse motivo, ele deverá ir para a memória RAM, ele fica aberto, a memória RAM serve para isso, ele fica aberto na memória RAM, e da memória RAM
é enviado para o processador somente aquelas partes necessárias para a sua execução. Momento a momento, as trocas acontecem ali na memória, da memória RAM para o processador. Basicamente, existem dois tipos de memória. Falando da memória RAM, existem dois tipos de memória. As não voláteis, que armazenam todos os dados, mesmo quando a alimentação de energia é cortada, e as voláteis, perdem todos os dados sempre que a alimentação é cortada. Então, via de base, a gente tem esses dois tipos, voláteis e não voláteis. Bora entender cada uma delas e quando elas aparecem. Memórias não voláteis. Esse tipo de memória armazena sempre as suas informações, independentemente da alimentação ou não estar interrompida. É mais utilizada para armazenar dados e programas. Ou seja, gente, se eu quero que um dado, eu quero que um programa, uma informação fique armazenada, ali guardada, não importando se não está sendo alimentado com energia, eu vou utilizar uma memória não volátil. Um exemplo de memória não volátil são as ROMs, memória ROM. Outro exemplo, pendrive. Se você retira o pendrive do computador, desencaixa ali da USB, tudo que está dentro é perdido? Não. Tem alguma energia, alguma coisa alimentando o teu pendrive para ele estar ali funcionando e guardando aqueles dados? Também não. Ele não tem bateria, não tem nada. Mas quando você conectar de novo, lá estará todos os seus arquivos. Então, essa memória é do tipo não volátil, ela não esquece. Tá aí, eu falei sobre a ROM, tá, um chip de ROM. É a memória que serve essencialmente para gravar, não podendo ser apagada ou modificada. Geralmente, esse tipo de memória já vem de fábrica com seus dados gravados. Lá na placa-mãe, a memória ROM, a principal delas é a BIOS. Quando se fala da BIOS, a gente lembra o seguinte: o computador vai iniciar. Como é que ele sabe que ele tem que fazer todo aquele percurso de olhar se o processador está funcionando, verificar a tensão, a carga, a energia que está transitando na placa-mãe, verificar se tem memória RAM para abrir os programas, verificar se tem um HD com programas dentro, principalmente o sistema operacional, verificar se dentro desse HD tem um sistema operacional e se ele pode ser executado, e após todo esse caminho aí que o programa, que o nosso computador realmente é iniciado. Se é desse modo, eu preciso ter esse lembrar inicial. Esse lembrar inicial fica dentro da BIOS, a memória ROM, e é por isso que ela não pode ser apagada. É por esse motivo que se na sua placa-mãe queimar esse chip, queimou a BIOS, acabou, a placa-mãe queimou. Diversas partes da placa-mãe poderão ser restabelecidas, mas se o chip principal dela, a BIOS, queimar, pode ter certeza que a placa acabou. É o ponto-chave, digamos assim, o ponto-chave dentro de uma placa-mãe é justamente a sua BIOS. Essa daí não se pode perder. E é por esse motivo que ela não pode ser gravada. Aí a gente fala o seguinte: não, peraí, você está dizendo que ela não pode ser gravada. Mas a memória, a BIOS, da minha placa-mãe, do meu computador, está pedindo para ser atualizada. Como é que ela vai atualizar se ela não pode ser gravada? Aí tem aquela seguinte tecnologia. Eu vou desenhar aqui esse quadradinho como se fosse a BIOS, esse chip. Esse mesmo chip aí, essa aranha que vocês estão vendo aí do lado. Só que nesse chip, parte dele, ele vê como uma memória não volátil. Parte dele está aquele código que eu disse que ele faz, aquela leitura inicial na sua máquina. E em outra parte dela poderá ter a parte volátil. Nessa parte volátil poderá ser aí, ou essa memória poderá ser atualizada utilizando o próprio HD, mas normalmente ela tem um espaço a mais se ela pede atualização. Esse espaço a mais, ele é volátil. Isso quer dizer o quê, Rido? Quer dizer que ele pode ser apagado, ele pode ser deletado e pode ser modificado. Se ele pode ser modificado, as atualizações vão ficar naquela parte que tem um Vzinho ali. Ela vai ser atualizada nessa partezinha aqui do Vzinho. Atualizei a minha BIOS. Pronto, ela estava na versão 1.0, agora ela está na versão 2.0 atualizada. O que acontece? Vocês lembram? Teve uma dica de ouro que eu disse que tinha que trocar a bateria do seu computador. A gente tem uma pequena bateria, como se fosse uma pilha achatada, que ela fica dentro da sua placa-mãe
e de tempo a tempo ela poderá descarregar como uma pilha normal e ela deverá ser trocada. E é por isso que o nosso computador, quando essa pilha ela é descarregada, quando essa pilha deixa de funcionar, essa bateria deixa de funcionar, a hora do nosso relógio, do nosso computador, ele fica louco, o antivírus não atualiza, esse tipo de coisa. E aí, quando isso acontecer e o seu computador ficar sem energia, esse pedacinho aqui, esse pedacinho da memória BIOS, da memória ROM, a BIOS, ele será deletado e assim perde-se a atualização. É a falha desse modo aí da atualização utilizando desse volátil. Mas é a única forma de poder fazer com que ele seja reescrito, que ele seja atualizado, é utilizando uma memória do tipo volátil. Outra memória não volátil, nós temos a flash, que ela vai desde cartões até mesmo nosso pendrive. Essa memória consiste em uma evolução da EEPROM e possui várias vantagens quando comparada à última que a gente viu, a ROM. Como está escrita bloco por bloco, utiliza uma menor área de chip. Também é subdividida em duas tecnologias, a NAND e a NOR. Essas duas tecnologias, NAND e NOR, futuramente a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é futuramente. Tá? Por enquanto só vamos entender que existem essas tecnologias que estão ali justamente na questão do uso do cartão de memória, do nosso pendrive. Atualmente, esse tipo de memória é muito utilizada em aparelhos eletrônicos como celulares, câmeras digitais, nos pendrives e entre outros. Vamos falar agora sobre as memórias voláteis. Esse tipo de memória assim se chama porque todas as informações são perdidas todas as vezes que a alimentação é interrompida. O tipo mais comum é a RAM, que é justamente a nossa pauta de hoje. A gente entender mais sobre a memória RAM para que a gente possa fazer aquela substituição ali no nosso computador. Então quer dizer que toda vez que a alimentação é interrompida, se perde tudo. E é por isso que quando se fala assim, o meu computador ele está com um vírus na memória RAM. Olha, então é só reiniciar o computador que ele apaga. Na verdade, o vírus ele pode migrar para a memória RAM, mas ele vai estar dentro do seu HD. Ele vai estar guardado no HD. Ele pode estar no momento de atuação utilizando a memória RAM, mas ele vai estar dentro do seu HD. Não existe um vírus que vai ficar alocado ali na memória RAM, onde você tira aquela plaquinha, levou para outro computador e está o vírus junto. Não existe isso, tá, gente? Memória principal. Memória principal é um depósito temporário de dados e instruções dos programas de computador. A memória principal do computador é volátil e seu tamanho é limitado pelo custo do hardware. Assim, os usuários necessitam de algum método para armazenar e recuperar informações de modo permanente, que é o caso da memória secundária. A memória principal dos computadores, por ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções cada vez que o computador é ligado. Denominações mais usadas para esse tipo de memória são a memória principal, só chamar de memória, ou a memória RAM ou DRAM. Então, toda vez que eu falar da memória RAM, eu estou falando da memória principal, viu, gente? Memória principal, memória RAM. É a memória onde fica os computadores, os programas ficam abertos. Então, sempre que eu lembrar que um programa, um software vai estar a funcionar, ele vai ter que estar armazenado na memória principal. E essa memória principal é a nossa memória RAM. E a tal memória cache? A gente teve aula só sobre isso aqui. A gente falou bastante sobre a memória cache, porque a gente falou sobre os processadores. A gente teve um momento só para falar sobre os processadores. Então, a gente buscou o conhecimento da memória cache também. Vamos lembrar um pouco. Ela é constituída por um conjunto de SRAMs. Semelhante à memória principal, semelhante à nossa memória RAM, ela também armazena dados e instruções que o processador irá usar. Mas, como possui uma performance melhor, busca as informações antecipadamente na memória RAM, para que o processador não necessite buscar sempre nesta última, que é mais lenta. Então, a gente já está definido que a memória cache é aquela memória que está mais próxima ao processador. Ela é muito pequenininha, mas ela está ali dentro do processador e até mesmo ali na sua periferia.
A motivação para isso é para que ela seja um tipo de memória igual à RAM, que vai ter parte do programa, mas que seja mais rápida, aquele tipo de dado que vai ser utilizado várias vezes. Tipos de DRAMs. Vamos falar dos vários tipos aqui das memórias RAM que a gente pode encontrar. Memória RAM, a Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Vamos lembrar disso. Memória RAM significa memória de acesso aleatório. É um hardware de armazenamento randômico e volátil de memória. Eu vou falar que existem sim, antes da memória RAM, antes da criação da memória RAM, a DDR, existiam várias outras. Memória magnética, a primeira memória, para vocês terem uma ideia, a primeira memória de computador ela foi magnética. Tanto que até as fitas eram magnéticas. Então, existiam várias memórias do tipo memória RAM antes desse quadro que a gente vai apresentar aqui. Existiam as DIMMs, existiam várias outras, mas eu vou ficar naquelas que são mais atuais, porque serão elas que vocês vão encarar no dia a dia de vocês. Vocês não vão encontrar uma memória do tipo magnética. Vocês, se encontrarem, se esbarrarem numa memória do tipo DIMM, vocês vão estar esbarrando em um computador muito antigo, tipo um Pentium 1, Pentium 2, muito antigo, ou seja, coisa de museu, histórica. Os computadores atuais não utilizam mais esse tipo de memória, isso aí já é ultrapassado. Por esse motivo, a gente não vai ficar perdendo tempo olhando isso. Só saibam que eles existiram. A gente tem, dentro do quadro das memórias, as RAM, nós temos a DDR, a DDR2, 3 e a DDR4. Sendo que dentro de cada um desses nichos aí, elas foram aumentando a sua frequência. Lá da DDR1, vai criando lá da DDR1, até chegar no modelo atual, que é a DDR4, tem as várias frequências que trabalharam essas memórias ali internas. As velocidades, a DDR1 começou ali com 128 de frequência, aumentou para 256, ficou ali nessa faixa aí. DDR2 passou de 488, então elas foram subindo nesse nível aí, até chegar ao que temos hoje em dia. Os computadores mais novos vão trabalhar com DDR4, vão trabalhar com a DDR4, mas existe esse nível aí, essas várias aí, a gente tem que olhar até a questão da frequência interna. E se eu tiver uma DDR, o meu computador, ele funciona com DDR3, e eu encontro duas placas com frequências diferentes, qual delas eu devo escolher? Escolha aquela que é o recomendado para a sua placa-mãe. Mas se caso a sua placa-mãe trabalha com qualquer uma das duas, você poderá utilizar as duas. Você poderá escolher qualquer uma das duas. Eu escolheria aquela da frequência maior, se eu tiver que escolher só uma delas. Mas depende muito do que a sua placa-mãe está esperando. Aí a carinha delas, desde a DDR, seria a DDR1, até a DDR4, que estão mais embaixo. Como eu posso reconhecer na visualização? Elas todas se parecem, todas elas acabam se parecendo. DDR4, por ser o mais antigo, você vê que esses chips, eles normalmente são muito grandes. Eles não são achatados, eles são soldados ali direto, mas eles são muito grandes, vocês percebem isso. E conforme foi passando o tempo, eles foram diminuindo o seu tamanho. A DDR4, esses chips, eles parecem muito com aqueles cartões de memória. A gente já vê por isso aí. Mas como eu posso definir justamente qual que vai funcionar na minha? Se vocês tiverem uma régua e colocarem uma régua abaixo, vocês vão perceber que o encaixe daquela placa, ele tem uma transição, ele tem um tamanho correto, ele tem a localização correta ali para aquele encaixe. Além de as pinagens dela, esses pequenos dourados que ela tem logo abaixo, essa quantidade aí está ligada justamente a sua modelagem. Mas o que a gente tem que aceitar mesmo não é somente a questão do encaixe na visão, porque eu só vou descobrir esse encaixe se eu pegar na placa mesmo, eu pegar e tentar encaixar ela na minha placa-mãe. Mas vocês olham cada uma delas, elas vão estar descritas tanto através de algum adesivo, como vocês percebem que tem uma adesivagem em cima delas, está lá na DDR3, está mostrando ali, 8GB, DDR3, ela sai mostrando ali o que ela é, cada uma delas, eles têm ali sua modelagem ali, mostrando que é DDR4, ele mostra isso.
E, normalmente, no canto, bem aqui no cantinho dela, gente, bem no cantinho, vocês pegam, tem no cantinho, escrito ali, bem miudinho, tá mostrando ali qual seria a modelagem dela, se é DDR, DDR2, DDR3, ele vai mostrar isso. A informação geral dela vai estar descrita através de adesivagem, mas vai que você pega uma placa que não tem mais nenhum adesivo. O que você vai fazer? Você vai olhar no cantinho, eu falei aqui no cantinho dela, que vai estar ali a numeração. Ah, Rio, na minha aqui eu não achei esse númerozinho. Ó, aqui, ó, nessa daqui tá um númerozinho bem aqui, ó. A meio apagadinho tá ali no cantinho. Você vai encontrar o número do fabricante, vá no site do fabricante, ele vai te mostrar qual aquela numeração, o que aquilo ali tem a ver. Por exemplo, nessa primeira, DDR-A1, ela tem ali M38, 1L64. Essa numeração, se você colocar no site, se você colocar no Google, ele já vai te mostrar logo de cara que essa é uma DDR do tipo 1, a DIN 1, a DIN do primeira modelagem, uma DIN ali do início da categoria. Início da categoria dela, que chegava ali a frequência de 233, seu início. Então a gente consegue definir por isso. Ah, então quer dizer então, Rildo, se eu tenho no meu computador a minha placa-mãe, ela é feita para receber DDR3, ela não vai pegar 4? Não. Se lá tem dizendo que é 3, ela só vai pegar 3. Existem computadores que trabalham de forma híbrida. Eu já cheguei a ver placas que aceitavam, tinham slots para DDR3 e slot para DDR4. São raríssimos, são pouquíssimas placas que fazem isso. Por quê? Porque isso é um desperdício. É melhor o fabricante lançar logo da mais atual, uma DDR4. Se ele já vai trabalhar com uma memória do nível DDR4, então por que eu vou deixar slot mais lento ali na minha placa-mãe? Por esse motivo, normalmente a gente encontra placa que só trabalha em uma delas. Ele é uma placa mais antiga, ela só trabalhava com DDR2, então ela não vai aceitar a DDR1. E vocês percebem aqui pela a pinagem, o furinho de cada uma delas, que está mostrando ali que ela tem uma localização. Ela tem uma certa proximidade. Apesar do tipo a DDR4 e a DDR2, a pinagem dela ser muito próxima, você percebe que é próxima, você não consegue encaixar. Se você for lá e tentar encaixar isso numa DDR2, em uma placa DDR4, elas não vão ser encaixadas. Você não vai conseguir colocar. Rildo, tem como eu colocar isso errado, coloquei virado, tá? Não tem como. Vocês percebem que ela não fica no centro, o furinho dela não fica bem no centro. Então você também não vai conseguir colocar ela errada, ela só tem um lado de entrar. E esses encaixezinhos aqui do lado dela, vocês percebem que todas elas têm esse encaixe, é justamente... Deixa eu voltar aqui mais uma. Cadê? Vou voltar lá atrás, ó. É justamente essa pinagem aqui, ó. Vocês percebem que esse pinozinho aqui, ele que vai encaixar, ele vai segurar aquela memória. Então, quando você entra, você pega a sua placa e vai encaixar, vocês percebam que ele tem o espaço ali, um pino no meio para dividir. Então, você só vai conseguir encaixar a memória correta, mesmo que você não leia qual é a placa-mãe que você tem, que você pegue uma memória RAM qualquer e tente encaixar, você não vai conseguir, porque ele tem o lado correto de encaixar. Ele só encaixa se for aquele modelo que é justamente daquela placa. Então, podemos dizer que é praticamente impossível você colocar uma memória RAM. Eu vou colocar uma memória RAM, uma DDR2, na minha placa que aceita DDR3. Eu peguei uma memória errada e vou encaixar. Não tem, não tem como. Olha a diferença aqui da pinagem dela, a distância. Não tem como você encaixar. Ele não vai aceitar isso porque você não consegue encaixar. Eles já fazem desse modo justamente para que você não consiga encaixar e colocar modelos errados. Então, por esse quesito aí, você já não conseguiria colocar a tal placa. Você não colocaria isso. Mas antes de comprar a minha DDR, antes de decidir, eu tenho que perceber qual é a DDR que o meu computador aceita e através disso eu vou comprar essas memórias. Através disso, se eu vejo que minha placa-mãe aceita DDR2, eu vou lá e compro a DDR2. Aceita 3, eu vou lá e compro a 3. E não comprar uma memória, me dê uma memória aí de 8 GB. Aí o vendedor vai te perguntar qual a DDR que ela é.
qualquer uma, me dá qualquer uma. Não é qualquer uma, não. Tem aquela que é definida para a sua placa-mãe, para o seu computador. Memória secundária é a forma mais lenta de memória. Ela não pode ser processada diretamente pela unidade de processamento central, a CPU, e deve primeiro ser copiado para o armazenamento primário, a RAM. Então, a memória secundária é justamente o disco, é o HD, é um DVD. Não tem como o processador pegar o que tem ali e conseguir processar. Ele vai necessitar de uma memória intermediária, a memória RAM. Tá aí os exemplos de memórias secundárias. Dispositivos que podem ser considerados memória secundária incluem discos rígidos, drives flash, USB, CD-ROM, CDs, DVDs, disquetes, fitas magnéticas, o pendrive que está aí, ali no cantinho. Em qualquer lugar, os dados do computador podem ser armazenados longe da memória primária. Vamos entender um pouquinho do HD. A gente não falou até hoje do HD, mas vamos entender, vamos dar uma olhadinha como é que ele é o funcionamento do HD. Tanto os HDs, o SSD, como o disco rígido que funciona através de agulha. Ficam guardados dentro de uma espécie de caixa de metal. Essas caixas são seladas e não têm nem ar internamente, pois não podem conter qualquer tipo de material que possa danificar discos, já que esses são bastante sensíveis. Por essa motivação, de ele manter até o vácuo dentro dele para ele funcionar, é que consertar um HD que é difícil. Se você abrir um HD, ele está com problema, a agulha dele está presa. Se você conseguir abrir ele, você vai estar contaminando ele. Vai estar entrando umidade, poeira, e isso acaba destruindo aquele equipamento. Se o disco rígido for aberto em um ambiente despreparado e sem o uso dos equipamentos e das técnicas apropriadas, as chances de perdê-lo são extremamente grandes. Tá aí um disco rígido no modo antigo, ele fechadinho aí, a gente vê que ele tem o motor e a placa lógica. E logo abaixo, ali dentro desse caixote aí, desse invólucro, a gente tem ali os vários discos e as agulhas que trabalham ali dentro. Mas externamente a gente só vê isso. Fazemos o encaixe aqui, o encaixe justamente do cabo, seria, né, no caso, o cabo SATA para a nossa máquina. E aí a gente estaria ligando o cabo SATA e o cabo de energia. Internamente, se a gente abrir romper esse lacre, a gente encontra internamente pratos ou somente um prato. Isso depende da tecnologia empregada, o tamanho esperado por aquele disco rígido. A gente tem esse disco, como aquela antiga radiola, aquele vinil, é a mesma coisa. Ele tem um braço, que é o atuador, funciona justamente com cabeçote leitura, do mesmo jeito daquelas radiolas antigas. E aí ele passa por cima desse prato aí, o motor gira esse disco, e aí os dados que estão ali são lidos através da cabeça de leitura, de forma magnética. Sabendo que esse cabeçote aí, ele não encosta no disco, ele fica bem próximo fazendo uma leitura magnética. E por isso, por ficar bem próximo, uma forma comum da gente perder um disco rígido desse daí, um disco antigo, era quando a gente deixava um disco desse, o nosso computador levar uma pancada, caía. Quem nunca viu esse erro, ou já aconteceu até com algum de vocês, que é aquele caso de você estar com o seu computador ligado ali, chega alguém e esbarra no seu computador, e aí o computador dá a tela azul, reinicia, e depois disso ele nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque nesse exato momento, esse atuador aí, o cabeçote dele pode ter encostado no disco. Ele pode ter machucado o disco. E por ter machucado o disco ali, você tem o seu HD agora, está corrompido, ele está estragado. Você vai ter que trocar somente por causa de uma pequena esbarrada ali nesse computador. E o SSD? O SSD, Solid State Drive, é uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido, o HD, aquele último que a gente viu. Ele não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos que tem o HD. Por esse motivo, o nosso SSD ele não utiliza
componentes como discos, não tem partes mecânicas. Ele tem sim semicondutores, ou seja, ele tem circuitos, ele tem chip. Por esse motivo, se por acaso acontecer de levou uma esbarrada, bateu no computador, isso não vai fazer ele estragar. Ele pode estragar por alta de tensão, outras motivações, mas por causa de pancada, não. Outro ponto também, que como ele não trabalha com a questão magnética, campos magnéticos não têm efeito em cima desse tipo de HD, esse tipo de disco rígido. Por esse motivo, quando a gente pensa o disco anterior, aquele disco rígido, o modo de destruir ele seria justamente chegando um ímã próximo, com magnetismo, a onda magnética. Já o SSD, ele não tem essa mesma problemática. Algo magnético não estragaria ele, não faria ser apagado. Tá? Internamente, como é que ele é? Tem os vários semicondutores, pequenos chips ali que armazenam esses dados. Ele é bem próximo da tecnologia empregada lá no pendrive, utilizando a tecnologia NAND. O SSD ainda tem o peso menor em relação aos discos rígidos, mesmo os mais portáteis. Possui um consumo reduzido de energia, porque já que ele não precisa rodar aquele disco, ele não precisa fazer aquele atuador funcionar, ele gasta menos energia e, consequentemente, ele acaba não aquecendo tanto também quanto o outro, o disco rígido. Consegue trabalhar em ambientes mais quentes do que os outros HDs, até cerca de 70. Ele não esquenta tanto e consegue trabalhar em locais mais quentes. E, por fim, realiza leituras e gravações de formas mais rápidas, com dispositivos apresentando 250 megabits por segundo na gravação e 700 megabits na sua leitura, ou seja, é muito, muito mais rápido. Ele chega a ser pelo menos 10 vezes mais rápido do que o disco rígido de rotação de 7200. Ou seja, o melhor disco rígido que a gente tem, ele mesmo assim, um HD, um simples HD SSD, consegue ser 10 vezes melhor do que ele. Então é uma grande evolução. Eu chego a aconselhar o seguinte, gente, vou deixar aqui, é espantoso isso, mas se você tem um computador, se você tem um notebook, chega um cliente pedindo para você fazer a atualização, eu queria fazer o upgrade, queria melhorar a minha máquina, deixar ela mais atual. A melhor dica que você pode dar, a melhor coisa que você vai fazer, que o seu cliente vai amar, é a troca do HD. É a primeira coisa que você vai fazer. Por quê? Porque se você chega com um HD desse, um HD desse digamos, de tamanho de 500, esse aí de 72 é mínimo, gente. Um de 500 GB, você paga por volta dos seus R$ 250, você já encontra por aí. É fácil de comprar nesse valor, R$ 250. Então, a atualização de uma máquina que ele vai aumentar sua velocidade de leitura e gravação em pelo menos 10 vezes é espantosa. Eu já peguei notebooks que nele mal rodava o Windows 7. Eu só mudei para o SSD e o Windows 10 está rodando tranquilo, lisinho. Pra vocês terem uma ideia. Ele melhora muito. Dá para melhorar mais? Dá. E aí tem as outras coisas que a gente pode melhorar. Se for um desktop, você pode colocar a placa de vídeo, você pode sair melhorando tudo isso. Mas sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que vocês sempre olhem, quando chegar alguém dizendo, meu computador está lento, eu queria que ele melhorasse a performance dele. Dá uma olhada no disco. Se for um disco daquele de metal, aquele disco rígido, é a primeira coisa que você vai fazer essa troca bem aí. E pode ter certeza que vai ser satisfação garantida do teu cliente. É garantido que você fazendo essa troca, a pessoa ama. Se você tiver na tua casa, se você tem um computador que tem ainda daquele antigo, disco antigo, e você ainda não tem a capacidade, não tem o dinheiro ainda para fazer a compra, uma atualização de comprar um novo computador. O que eu posso fazer? Compra um disco SSD. Ah, mas e depois eu compro, quando eu tiver dinheiro para comprar o computador completo? O SSD pode ser migrado para o novo, porque ele já é uma peça nova, ele já é uma atualização. Então é a melhor coisa que você faz, porque você coloca isso aqui num computador antigo e se você comprou um novo, você leva ele para o novo. Ele vai para o novo. Então é a melhor coisa, o melhor update que você pode fazer, a melhor atualização que você pode fazer em um computador, sem dúvida nenhuma, é essa daí que está na tela de vocês, SSD. Lembra disso, gente. Sempre que chegar alguém falando que quer atualizar, que quer melhorar a performance do seu computador, dê uma olhada. É disco antigo? É o disco duro?
Pronto. Você já achou a problemática principal. Troca para esse daí que o seu cliente vai ficar satisfeito. Olha nesse comparativo aí do disco rígido versus o nosso SSD, um HD. A gente tem aqui nesse programinha, o Crystal Disk Mark, ele faz justamente a leitura, ele faz um teste, ele faz o benchmark em cima de um disco rígido. Ele está fazendo aí a leitura de velocidades em cima desse disco. Vocês têm uma ideia, nesse simples aí, a gente vê o seguinte, são discos de tamanhos parecidos, bem próximos, tá? E aí nesses discos próximos aí a gente percebe que enquanto esse daqui está fazendo uma leitura de 271, chega até 271, o outro normal aqui está em 79, ou seja, só nessa comparação aí desses dois aí, ele já foi 5 vezes mais rápido, 5 vezes mais rápido. Então ele aumenta muito a velocidade. E dependendo do que você está fazendo, do tipo de informação que você está fazendo, ele pode aumentar muito mais. Olha só essa daqui, ó, do 4K aqui, QD32. Enquanto o outro estava 0.8 de velocidade aí de leitura, ele está a 126. Enquanto ele está na escrita, o write ali, 1.4, ele está a 80. Olha aí, só nesse caso aí, nesse último caso aí, esse teste, ele chegou a aumentar até mesmo próximo ali de 70 vezes a velocidade. Então, vale muito, muito mesmo a pena, gente. Lembre-se disso, vai atualizar o computador, começa pelo disco rígido. Outro ponto também é a placa de vídeo. A gente já falou, tivemos uma aula bastante grande aqui sobre a placa de vídeo, mas só para relembrar, placa de vídeo, também chamada de placa gráfica ou aceleradora gráfica, componente do computador que envia sinais deste para o ecrã, de forma que possam ser apresentadas imagens ao utilizador. Nela podemos encontrar em alguns modelos processadores próprios e memórias. Responsável pela imagem que será exibida no monitor, a placa de vídeo off-board, a gente sabe que tem on-board, né? Possui processador, sua GPU, que é justamente o Graphic Process Unidade, a unidade processadora gráfica, e a memória própria que também tem. A regra deste processador, a GPU, é a mesma que a do processador principal, mas tem que estar em conjunto com a memória. Então ele trabalha como se fosse um computador à parte, né? A gente já viu isso, ele tem o próprio processador, tem a própria memória, então ele utiliza tudo isso, faz todo esse processamento ali interno e entrega um resultado bem melhor. A GPU, também conhecida como Graphic Processing Unit, a nossa unidade de processamento gráfico, quanto maior o resultado aqui, melhor será o desempenho na placa para processar imagens gráficas. Então, quanto melhor a sua placa, é óbvio, ele vai processar imagens gráficas de uma forma bem mais rápida. E o dado dela é medido em megahertz. E dentro do fabricante ele também tem a questão do clock no seu GPU, já que ele tem um processador. Quanto mais memória RAM sua placa de vídeo tiver, mais dados e texturas serão processados pelo chip gráfico. Porém, atende-se a fatores como a largura de banda, a interface, as interfaces 56 bits, a gente tem que ver quanto seria a interface dela, se é 256, 128, a gente viu isso lá na aulazinha de placa. E o tipo da memória RAM dela também, que a gente vê que elas têm desde a GDDR3, aí já estão na nova geração, que é a GDDR5. Essa daí, a GDDR, é a memória RAM interna ali naquela placa. Então a gente também tem que levar em consideração isso. E o do seu colocar, meu computador ele trabalha com a memória RAM DDR2. Eu posso comprar uma placa de vídeo e colocar nessa placa de vídeo. Essa placa de vídeo já trabalha com a tecnologia GDDR5. Ah, mas se a DDR dela já é esse nível aí, ela vai trabalhar bem com o meu computador? Se tiver slot de entrada, pode comprar tranquilo. Vai funcionar assim. Porque aí essa frequência dessa memória RAM da sua placa de vídeo, ela trabalha com o processador gráfico, a GPU da placa de vídeo. É o conjunto entre as duas. A memória RAM do seu computador trabalha em conjunto com o processador do seu computador, que está lá na placa-mãe. Então, são coisas diferentes. Tá? Basta ter o slot de entrada. Bem, já que eu já sei tudo isso sobre memória RAM, já entendi isso, bora ver então se a gente pode comprar isso do nosso amigo vendedor aí.
Tenho um computador com a seguinte configuração. O processador é um i3 da segunda geração, ali 2100, 3010 GHz, ou seja, ele é bem rapidinho, o clock dele é bem alto. Memória dele é 4, e a gente sabe que a placa, pela informação que eu já tenho, foi me dada, que ele aceita até mesmo 8 GB. Ele pode trabalhar até com 8 GB. A gente percebe que essa placa não é tão boa, porque uma placa boa, o máximo dela é 8 GB. Normalmente uma placa boa aceita até 16, mas esse daqui está aceitando 8. Vamos seguir esse caminho aí que ele aceita 8. Tem 2 slots livres. Se ele tem 2 slots livres, então pode ser que ele já tenha duas outras placas lá já encaixadas. E aí seria de interesse se eu pegasse uma placa que já está nela para conferir se a DDR que o vendedor está me vendendo, se a placa que eu tenho, se ela é compatível com essa. Percebam agora aqui, ó, a gente falou agora há pouco das DDR. Essa aqui é uma DDR2 800 MHz. É essa placa que esse vendedor está me vendendo. Logo, a minha placa-mãe tem que aceitar uma DDR2. Será que esse meu computador é DDR2? Será que um Intel Core i3 da segunda família já utilizava a DDR3 ou ele ainda trabalhava com a DDR2? Então chegou o momento de a gente descobrir isso. Em primeiro lugar, devemos descobrir qual tipo de memória temos dentro do nosso computador. Podemos olhar diretamente na placa existente em nossa máquina ou ver qual o modelo da placa-mãe e descobrir por seu manual quais são as memórias compatíveis. Então, nesse caso, eu tenho as opções de abrir, eu vou lá, abro o meu gabinete e olho alguma placa que já esteja nele. Se eu ver que aquela placa eu identificar é DDR2, é DDR3, aí sim que a gente vai definir qual que é, porque se já tem uma DDR2, logo a minha placa-mãe aceita DDR2. Eu posso olhar também qual a minha placa-mãe, eu já sei qual é a minha placa-mãe, procurar no fabricante, saber qual é o modelo que é aceito ali naquela minha placa-mãe. Eu, por facilidade, eu acho o seguinte: abre o gabinete, dá uma olhada na placa que já existe e vê isso. Rido, mas nesse caso aí você já tem uma placa lá, mas se não tivesse nenhuma, aí sim eu tinha que procurar o modelo da minha placa-mãe para descobrir quais são as memórias compatíveis. A gente tem que sempre buscar o meio mais fácil da gente encontrar aquela informação. Também podemos conferir informações básicas de memória no Windows, através do gerenciador de tarefas. Nesse caso, ele me trouxe um computador que está funcionando. Eu consigo entrar dentro do Windows e ver ali o gerenciador de tarefas. Não é um computador que eu estou montando. Então, se ele já está funcionando e eu consigo acessar o gerenciador de tarefas, bora dar uma olhadinha no gerenciador de tarefas. Para acessar o gerenciador de tarefas, a gente já fez isso algumas vezes aqui, né, gente? Já fez isso aqui usando o painel de controle, procurando essas várias gerências. A gente já andou pela gerência de tarefas, mas a gente olhou a CPU, a gente estava olhando o processador. Até agora a gente não tinha ido ainda nesse outro ponto aí, que é a memória. Aí o que a gente faz? Para acessar, a gente pode ir Ctrl Shift ESC, e aí, após apertar os 3 aí, eu decido pelo gerenciador de tarefas. Ou você vai lá no iniciar e começa a escrever gerenciador de tarefas e escolhe o que aparecer. Você pode ir pelos dois caminhos. Clique em mais detalhes quando eu abrir, aí clique em mais detalhes para ver a janela com as informações completas. Em seguida, a gente tem que ir lá na aba desempenho. Vocês conseguem ver aqui que ele tem diversas abas. Aba processador, aba desempenho. A primeira aba processador foi a que a gente já viu em outra aula aqui, a aula dos processadores, para entender um pouco mais sobre o processador. Agora, o caso aqui é a memória. Então, eu vou clicar em desempenho. Nela estão reunidas informações sobre processador, placa de vídeo, armazenamento, conexões e as próprias memórias. Nessa nossa aba desempenho, ele vai mostrar também o desempenho sobre o processador, o desempenho sobre a memória. Se você tiver ali uma placa, uma GPU, vocês percebem que lá no finalzinho tem GPU, está mostrando lá GPU, NVIDIA, GeForce. Ele mostra também. E ele mostra como aquilo está sendo usado naquele exato momento. Vocês percebem ali que ele tem ali, ó, disco D, disco C, ele tem 2 discos, ou seja, tem 2 HDs, tem ali internet, está sendo usado naquele exato momento 0, ou seja, ele não está fazendo nenhuma pesquisa na internet. Ele consegue ali por aquele painel ali, pelo gerenciador de tarefas, tem ali memória.
No cantinho a gente consegue ver até quanto de memória que tem nele. Vamos aproximar essa imagem para a gente entender? Ficar maiorzão. Tá aqui, gente, ó. Eu tenho desempenho, cliquei em desempenho, aí tem CPU, memória, disco, mas o meu interesse é só a memória. Então ele consegue me identificar aqui nesse caso, esse aqui é um exemplo diferente daquele que o comprador trouxe aquela configuração, ele consegue me mostrar aqui memória, lá no canto, ó, vai estar mostrando quanto de memória está sendo reconhecida, tem ali 16 GB nesse computador, e vai ter o modelo dela, DDR3. DDR3 está sendo mostrado ali. E quanto de memória está sendo gasto naquele exato momento. Ele me dá outras informações, como aqui a porcentagem, quanto que está sendo utilizado, quanto está em cache, quanto está disponível, quanto que ele está reservando de memória para paginação e memória de não paginação. Isso aqui é esse tipo de paginação, memória de não paginação. A gente vai ver lá adiante, gente. Não se preocupe não que a gente vai ter uma aula mais adiante, quando a gente estiver falando mais sobre o desfragmentamento de disco, desfragmentar memória. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mais adiante a gente fala mais sobre isso. Mas ele vai mostrar isso aqui também. Ele, além disso, vocês percebem que tem outras coisas. Tem mostrando disco, a internet, quanto que está sendo gasto naquele momento, porcentagem ali de gasto sobre a placa de vídeo. Está mostrando até a temperatura, vocês estão vendo ali, 47 graus. Ele mostra a porcentagem de memória quando está sendo gasto, porcentagem de processador quando está sendo gasto. Então aí é tudo do seu computador. Além disso, você já tem nessas várias abas outras informações e a gente tem também o monitor de recursos que vai apresentar muito mais informações. Tá? Nosso caso aqui não é esse. Uma hora dessa vocês exploram isso no computador de vocês, dão uma olhada, uma conhecida melhor no computador de vocês, mas no nosso caso aqui a gente só quer saber sobre a tal memória. Então eu descobri ali que meu computador é uma DDR3. Neste caso podemos perceber que a memória DDR2 que o vendedor está tentando passar para a gente não serve para esse computador e devemos comprar um modelo DDR3. Então eu tenho que retornar lá no vendedor ou em outra loja e procurar uma DDR3. Vocês percebem aí que ela ficou até mais barata. Incrivelmente, quanto mais antiga a memória for, mais cara você encontra ela no mercado, gente. As memórias RAM é uma peça no nosso computador que a cada dia fica mais barata. Ah, por que isso? Porque o nosso computador precisa de mais memória. Então, 4 GB de memória da DDR2 é mais caro do que 4 GB da DDR3, que será mais caro que 4 GB da DDR4. Então, quanto mais novo o seu computador for, ele vai cobrar menos pela a memória RAM. Vai ser mais barato de você atualizar, pelo menos esse ponto aí da memória RAM. E a gente vê em outros casos também, o próprio HD, o disco rígido do nosso computador. Se você for comparar o valor de um disco rígido, daquele magnético, com um disco SSD, vocês vão perceber que o SSD é muito mais barato pela quantidade de memória que a gente está ali sendo disponibilizado ali naquele produto. É mais barato, ou seja, o nosso computador, aos poucos, certas peças estão ficando muito mais baratas. O que sempre está subindo o valor, encarecendo, ficando um pouco mais salgado, é sempre o processador, porque ele está sempre adequando, mudando, está adquirindo novos núcleos, novas tecnologias, e por esse motivo ele sempre fica um pouco mais caro. Outra coisa aqui, só para a gente relembrar, quando vocês chegarem nesse ponto aí, decidir que o vendedor estava me passando DDR2, não, é DDR3 a que eu quero. Então aquela lá não dava, essa daqui é a que vai dar certo. Vocês têm que prestar atenção também na frequência, tá? Vocês perceberam que a frequência dessa memória bem aí, ela, não, já passou, deixa para... A frequência dessa memória bem aí, ela é 1.600 MHz, enquanto a DDR3, ela chegaria ali no máximo, a mais atual, a mais top de linha, a frequência da DDR2 chegaria ali a 800. Aquela mesmo que o vendedor estava vendendo para a gente, se eu não me engano, era de 800 MHz. Se eu não me recordo, é 800 MHz, ou seja, metade disso aqui. E esse é 800 MHz, essa frequência aí é o quê? É o clock interno
Vocês lembram lá na aula de processadores, quando eu disse do reloginho, do clock, quantas vezes é possível o reloginho rodar e atender a cada requisição? Então, eu tendo uma maior frequência, essa minha memória RAM vai atender com uma maior velocidade o processador, porque é dentro dessa memória que vai estar o software. E o processador, ele vai pedir isso aí para essa memória. Então, quanto maior essa frequência, melhor será essa comunicação com o processador. Então quer dizer que se o meu processador, ele trabalha lá, vocês viram lá que a frequência dele é de 3.1 GHz. Então ele tem uma frequência bem alta. Esse 1600 seria 1.6 GHz aqui, se a gente fosse levar para o mesmo nicho. Ou seja, é praticamente metade daquela que é trabalhada internamente dentro do processador. Então ele precisa ter nessas memórias aí, nessa soma de memórias, uma quantidade de comunicação, uma frequência, um clock de comunicação de bom tamanho. Ele precisa ter isso. E quanto maior for isso, melhor será o desempenho. Então é outro problema aqui, outra problemática. Vou comprar DDR3. Encontrei em 2 locais essa DDR3 sendo vendida. Essa mesma DDR3 de 4 GB. Encontrei as duas. Uma é de 1.600 e outra de 1.200. A de 1.600 pega no teu computador? Pega. Compra de 1.600. É melhor o atendimento. A gente vê desse modo. E a última dica que eu deixo aqui para vocês sobre memória, que é o seguinte. Eu tenho um computador e ele tem ali 2 slots. Se você puder colocar memórias de marcas iguais, marcas idênticas, as duas são dessa OxBR, as duas são da Scan, eu comprar da mesma marca é melhor, para que haja uma comunicação entre as duas, um melhor uso, porque o programa vai estar aberto em todas as memórias. Se você puder utilizar memórias de mesmo tamanho, 2 de 4, 2 de 8, é melhor do que você utilizar uma de 4 e uma de 2. É melhor, o computador trabalha melhor dessa forma, em pares. Vamos lembrar disso, o computador ele sempre trabalha melhor, principalmente falando de memória RAM, ele trabalha melhor na questão de pares. Turminha, chegou aquele nosso momento dos 3 minutinhos para a gente tomar aquela água e a gente já retorna.